Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, sejam todos muito bem-vindos. A gente está recebendo mais uma vez a equipe da Pfizer, Dr. Rodrigo Nascimento, para a gente falar um pouco e tratar um pouco do câncer dos rins. A Pfizer fez uma pesquisa muito completa sobre o assunto e eu acho que é muito pertinente a gente discutir esses assuntos, principalmente a essa situação do câncer, né? Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez para a gente tratar desse assunto. E a Pfizer, né, que é pioneira e precursora de grandes estudos com relação à saúde. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite, podendo estar aqui contribuir mais uma vez para a gente informar a população sobre doenças tão importantes. Doutor Rodrigo, você é de Juiz de Fora, né? Eu sou paulista, mas eu estudei em Juiz de Fora, eu fiz medicina radicado lá. em Juiz de Fora. Então eu sou mineiro de coração. Isso, seja muito bem-vindo aqui à Casa dos Mineiros, né? Doutor Rodrigo, como é que a gente pode entender essa pesquisa que foi feita pela Pfizer sobre o câncer de rim? Essa pesquisa ela teve vários objetivos e vários motivadores. A gente tem o Junho Verde, né, que é o mês dedicado à conscientização do câncer de rim. E junto com isso, a Pfizer, por ser uma empresa de inovação, que preza por terapias inovadoras, por remédios inovadores, ela tem um diálogo bastante aberto com a classe médica, que na verdade a classe médica é quem representa as necessidades dos pacientes. Então, entendendo essas necessidades junto à classe médica e por consequência do que os pacientes precisam, e com a nossa função, que é, além de tudo, promover saúde para a população, a gente achou que realmente fazia todo sentido termos essa pesquisa para termos um termômetro do quanto a população brasileira conhece sobre esse tipo de câncer, sobre esse tipo de neoplasia, e também traçarmos estratégias de como ajudá-los a prevenir e a se conscientizar cada vez mais de como procurar ajuda no caso, quando isso acontece. Nesse momento, esse estudo é muito importante? Bastante importante, porque ele sinaliza quais são exatamente os pontos que a gente tem que deixar a população brasileira ciente para que possa sempre procurar ajuda, fazer o diagnóstico precoce e aí ter as possibilidades dos melhores tratamentos para a cura da doença. Rodrigo, a Pfizer trabalha com educação, pesquisa, controle e tratamento. Esse desafio da Pfizer, ele é um desafio grande. Como é que é trabalhar todos esses elementos da saúde e da pesquisa? Esse é um desafio bastante importante e, como você falou, é realmente um desafio diário, porque seria muito simplista a gente pensar que a nossa responsabilidade é somente produzir medicamentos, colocar esses medicamentos nos mercados e que a nossa função estaria encerrada. Então, a gente tem, na verdade, uma função muito mais ampla do que isso, que é educar a classe médica, né, a contribuir na educação da classe médica para que ela tenha um melhor acesso às informações e que, portanto, consiga tomar melhores decisões para os seus pacientes, educar os pacientes e a população também para que possam ter acesso ao diagnóstico dessas doenças e, dessa forma, também com a questão dos medicamentos, a gente contribui para a sociedade como um todo para que o acesso e assistência à saúde seja realmente coberto na sua amplitude. Então, coordenar todos esses esforços não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante complexa, mas que a gente tem conseguido aí, com grandes aliados e com grandes parcerias, juntar todos esses fatores que fazem com que, no final das contas, a população tenha um acesso melhor à saúde. Por que a Pfizer optou por fazer essa pesquisa junto ao Ibope e quais são as métricas utilizadas, se é que você consegue passar para a população as métricas que foram utilizadas? A gente ter um departamento com tamanha expertise em termos de pesquisa populacional ajuda bastante, do que se isso ficasse realmente só por organização da Pfizer. Então, termos essa parceria e termos acesso a essa expertise em termos de pesquisa ajuda bastante.
A análise dessa pesquisa também é mais fácil quando a gente tem parceiros envolvidos nesse tipo de ação, e exatamente ter o termômetro de como a população enxerga esta doença e as alternativas de terapia para essa doença sinalizam para a gente quais são os pontos que a gente tem que focar nas nossas ações daqui para frente. Então, termos essa parceria junto ao Ibope foi muito importante para que a gente tivesse uma pesquisa de grande qualidade e de grande credibilidade. Uma das coisas que a gente ouve falar o tempo todo, até por questões respiratórias, é do tabagismo e também a obesidade, né? Sim. Mas como é que isso como que isso interfere na saúde dos rins, doutor? Pensar nisso, a pesquisa trouxe esse desenvolvimento. Como é que a gente pode pensar isso? Como é que a gente pode discutir isso? Isso foi um dado muito importante que a pesquisa trouxe, realmente. A gente está acostumado a ligar obesidade apenas a doenças de coração e tabagismo apenas a câncer de pulmão e doenças respiratórias. E a gente sabe, do ponto de vista médico, que não é assim. E qual foi a grande surpresa? Que a população ela tem exatamente o conhecimento ligado da obesidade e do tabagismo somente a essas doenças tradicionais. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar a população ciente de que não é verdade, de que isso é um mito. Falando do tabagismo primeiro, a gente sabe que o cigarro ele não tem só substâncias que têm o potencial de desencadear câncer nos pulmões. Existem aí centenas, quase milhares de substâncias carcinogênicas, que a gente chama, dentro de um cigarro, e que podem sim propiciar o surgimento de tumores em outras áreas do organismo, no trato digestivo, no esôfago, nos próprios rins, enfim. O que importa não é só a questão da fumaça indo para o pulmão. O que importa são todas essas substâncias presentes que são absorvidas pelo organismo e que podem ter atuação em órgãos à distância e ajudar aí no desenvolvimento de cânceres em outros órgãos. Então, mostrar para a população que deixar de fumar não é um benefício só para o pulmão. Deixar de fumar é um benefício para o pulmão, é um benefício para o coração e também para outros sítios, como ajudando a prevenir câncer nos rins. A obesidade também tem uma relação extrema com outras doenças. Aonde a obesidade, então, entraria na questão do câncer? Né? Isso é uma coisa que muitas vezes fica um pouco longe da nossa percepção de como que isso pode estar interligado. Na verdade, o que a gente sabe é que a obesidade ela é uma doença, a gente considera hoje em dia realmente uma doença composta por vários fatores. Então, tem toda a questão metabólica que vai influenciar nas doenças do coração, mas também todas essas alterações de metabolismo, elas levam nos pacientes obesos ao que a gente chama de uma resistência insulínica. O que é isso, para ficar mais facilmente compreensível? Todas as células do nosso organismo, para se alimentar, elas precisam de glicose. E o que abre a porta da célula para que a glicose consiga entrar é exatamente a insulina. E o que a gente sabe do conhecimento científico dos pacientes obesos? Eles apresentam uma resistência a essa ação da insulina. É como se girar a fechadura dessa célula ficasse cada vez mais difícil à medida em que a gente fosse ficando mais obeso. E aí qual que é a solução que o nosso organismo encontra? Ele começa a tentar aumentar muito a produção de insulina. É como se ele tentasse produzir várias e várias chaves para tentar abrir essas portas com maior eficiência possível. E a gente sabe que a insulina, quando em alta quantidade, quando numa quantidade que não é somente o necessário para o funcionamento normal do organismo, ela pode ter o efeito de favorecer o crescimento de células. E dentre essas células, as células que compõem os tumores. Então, o excesso de insulina circulando no organismo, ele seria como um amplificador do crescimento de tumores. Existe essa correlação. Por isso que é tão importante a gente combater a obesidade. Porque à medida em que a gente combate a obesidade, a gente melhora esse quadro metabólico de forma geral e, portanto, deixa os pacientes menos sensíveis à questão do câncer. É óbvio que eu tenho que fazer um recorte aqui dos aspectos culturais também, né? Que a gente está falando de tabagismo e de obesidade. Então, nós temos algumas falas, por exemplo, das famílias, né? Ainda tem isso, principalmente no interior, que a pessoa, se ela estiver gordinha e tal, que isso é saudável. E também a questão cultural, se você pega o tabagismo em um tempo atrás, até a década de 90, início dos anos 2000, você tinha propagandas, né, que associavam o esporte ao tabagismo e outras coisas. Esse aspecto cultural inconsciente, que está ali no inconsciente ainda coletivo, é um desafio também, doutor?
É um desafio. A gente sabe que essa mudança de cultura, desse aspecto cultural, é uma coisa evolutiva, ele não acontece, né, de um dia para uma noite. Como você mesmo falou, a gente leva, às vezes, décadas para conseguir iniciar essas mudanças, e a gente sabe que o grande aliado da gente cada vez potencializar mais essas mudanças e conseguir atingir os resultados cada vez mais rápido é a informação. É a informação acurada, é a informação correta, que traga benefício, que seja compreendida pela população, e a partir do momento que a população se conscientiza diante dessa informação, dos benefícios que isso pode trazer, ela começa a mudar os seus hábitos, ela começa a mudar a sua cultura, e aí a gente vai progredindo para andar em rumo a atitudes mais saudáveis dos nossos hábitos, sejam eles alimentares, sejam eles hábitos sociais. Então, realmente, mudar essa cultura leva tempo, mas quanto mais a gente oferecer informação de qualidade e compreensível para a população, esse processo acaba ficando mais curto e a gente consegue melhorar a saúde das pessoas. Quais os maiores desafios que a gente pode entender das atitudes e com relação a esse emaranhado de informações que a gente tem advindo dessa pesquisa, né? As pessoas que estão nos acompanhando agora, no final a gente vai dar o site que ela está disponível, né? Mas a gente pegando ali um gancho, quais as atitudes que a gente poderia mudar, que a gente poderia tomar, né? Para que a gente previna esse tipo de câncer, doutor? Eu acho que a pesquisa já começa a informar, à medida que a população tem acesso à pesquisa, ela já começa a ter informações bastante simples e que vão desfazendo esses mitos que a gente está acostumado a ouvir falar, que a obesidade não tem tanto problema assim, que tabagismo é só coisa de câncer de pulmão e não do resto. Então, eu acho que essa primeira informação já é o primeiro passo para que atitudes realmente bem sedimentadas possam ser tomadas para a população. Eu acho que um outro indicador muito importante que a pesquisa mostrou e que a população tendo acesso a isso muda muita coisa é o fato de se conscientizar de que exames de rotina com médicos que acompanham a evolução dos pacientes devem ser feitos. Então, a gente tem que começar a criar o hábito de fazer check-ups bem direcionados, de passar em consultas médicas para avaliar questões não somente quando a gente está num quadro agudo, quando está sentindo uma dor muito forte, mas realmente ter o hábito de fazer a questão da avaliação médica de acompanhamento. Porque quando a gente faz exames de acompanhamento, a gente consegue detectar coisas que normalmente seriam vistas só em fase final, só em fase muito avançada. E a gente sabe que quando a gente fala de câncer, sempre quanto mais cedo a gente diagnosticar, maiores e melhores vão ser as oportunidades de tratamento e até de cura. Então, ter esse hábito de realmente acompanhar a sua saúde, né, no decorrer do tempo, indo a consultas médicas com uma certa periodicidade, é um hábito que a gente considera adequado para que a gente possa prevenir essas doenças ou, caso elas ocorram, pegar na fase mais precoce possível. Então, eu acho que essa pesquisa ela foi importante para sinalizar exatamente que esses são os pontos culturalmente deficientes na conscientização da nossa população e, vendo esses pontos, a gente consegue traçar medidas para levar essas informações até a população. Doutor, quem é diabético, que tem ali um quadro, já está fronteiriço ali, quais os cuidados que ele deve ter? Que eu acho que essas pessoas também, até com a glicemia alta, glicemia baixa, já tem ali um quadro ali de pré-diabetes, vamos dizer assim, não sei se é o nome ou a nomenclatura correta, mas essas pessoas que têm esse risco, quais atitudes e o que ela deve observar? O acompanhamento médico é importante, porque o médico vai conseguir ir sinalizando as mudanças que podem ir acontecendo no passar dos anos e aí tomar a decisão do melhor momento de introduzir medicações, por exemplo, para controlar esses quadros. Só que tão importante quanto isso é porque exatamente essas fases precoces nos dão a chance de mudarmos o estilo de vida, né, do que a gente faz no dia a dia, para que a gente possa ou evitar ou retardar a instalação realmente completa do quadro. Então, se a gente está obeso, a gente consegue ter atitudes para mudar a obesidade, sair do sedentarismo, praticar atividade física, melhorar a nossa alimentação diária, parar de fumar se for o caso. Então, todas essas medidas que a gente chama de mudanças de estilo de vida, quando instituídas precocemente, elas têm a capacidade ou de evitar ou de retardar
a instalação completa da doença. Então, fazer o acompanhamento com o médico para que ele sinalize todas essas questões e para que a gente comece a nos transformarmos do ponto de vista de hábitos precocemente, sem dúvida, como eu falei, vai ajudar a que essa doença seja retardada ou até evitada. Quais os tratamentos disponíveis, doutor, que a gente tem hoje? Para o câncer de rim, a gente tem uma série de tratamentos disponíveis. A gente gostaria de enfatizar que isso é individualizado, é caso a caso. Então, uma longa conversa com o oncologista, que é o especialista que vai entrar na condução do caso quando essa doença é diagnosticada, é muito importante e ele vai saber, com todas as avaliações que ele tem nas mãos, realmente direcionar para o melhor tratamento possível. As opções de tratamento são opções cirúrgicas, remoções do tumor, às vezes remoção de uma parte do rim, enfim, a estratégia cirúrgica vai entrar nessa discussão também. A gente sabe que existem outras modalidades, como retirada do tumor, que a gente chama por método frio, que é a crioterapia, ou por ondas de radiofrequência, que é o método quente, podem ser utilizados. Tumores de rim não são dos tumores que mais respondem à quimioterapia e à radioterapia, porém pode também ser uma opção de tratamento de acordo com a decisão do oncologista. E a gente sabe que hoje em dia existem o que a gente chama das imunoterapias, que são medicamentos, drogas, que são guiadas para agir exatamente no alvo e que podem aí compor o tratamento desses pacientes. Então, como eu falei, as terapias são várias, elas dependem da análise de caso a caso e também vale a regra: quanto mais cedo o câncer de rim for diagnosticado e a terapia instituída, maiores são as chances desse paciente se livrar da doença. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Quais os dados da pesquisa, o que a pesquisa do Ibope mostra nessa relação de câncer e rim? Ela mostra que as pessoas realmente desconhecem a possibilidade de existirem tumores no rim, né? Embora seja o 15º tumor que tem maior incidência no Brasil, as pessoas elas não têm ciência de que esses tumores podem acontecer. Praticamente menos de 20% das pessoas já ouviram alguma vez falar em relação a tumor de rim. Existem alguns mitos que a pesquisa também mostrou, que muitos dos entrevistados acreditam que é um tumor que basicamente só acontece em mulheres, quando na verdade é o contrário, os homens têm 2 vezes mais incidência de tumor de rim do que as mulheres. As pessoas também acreditam, e isso foi mostrado na pesquisa, que o simples fato de você aumentar a ingesta de água pode os proteger dos tumores nos rins, o que não é uma realidade. A água ela é muito importante para o funcionamento do rim, mas ela ajuda no funcionamento como um todo, evitar cálculos renais, e na questão do câncer de rim, ela não tem tanta influência assim. Então, as pessoas também sinalizaram de que elas nunca tinham ouvido falar e não conheciam a associação de obesidade, tabagismo e câncer de rim. Também menos de 20% dos entrevistados mostraram que tem essa ideia. Então, a pesquisa sinalizou aí todos os pontos que realmente são importantes que a gente mude na conscientização das pessoas para que elas passem a encarar também o câncer de rim como algo sério e algo que precisa ser diagnosticado precocemente e acompanhado junto aos seus médicos. Rodrigo, a condução do tratamento dos pacientes, esse tratamento, essa condução do tratamento, ela seria muito eficaz se a pessoa tivesse mais consciência? Sem dúvida. Quando a gente tem mais consciência, pequenos sinais de alerta de que algo pode não estar andando bem, que passariam despercebidos na vida do dia a dia, começam a nos chamar a atenção, se a gente conhece um pouco mais sobre o assunto, e isso pode nos levar a irmos até o médico em tempo adequado. Então, aqueles sinais de urina avermelhada, que simbolizam perda de sangue através da urina, dores abdominais, principalmente abdômen baixo, em que a gente normalmente não tem e começa a perceber de uma hora para outra, às vezes alterações no formato, massas presentes, regiões mais endurecidas na região lateral, na região das costas, podem nos chamar a atenção. Quando a gente começa a ter febre inexplicada, perda de peso muito importante sem uma explicação aparente, a gente não está fazendo dieta, não está fazendo nada para isso e a gente percebe que está perdendo peso. Todos esses são sintomas
que tem que nos despertar para que a gente precisa procurar auxílio médico, para que o médico possa fazer uma investigação mais direcionada e talvez chegar ao diagnóstico da doença. Então, conscientização sobre a doença faz com que os sinais de alertas sejam identificados pelas pessoas e que, com isso, elas procurem precocemente o médico. E, como eu falei, procurando precocemente, o diagnóstico é mais precoce, o tratamento tende a ser mais efetivo. E aí uma pergunta um pouco fora, fazendo só um recorte. Acho que nós falamos disso também na outra entrevista, que é o mal que as fake news podem fazer com relação às informações. No campo da pesquisa e também no campo do tratamento, e obviamente que para a Pfizer, isso também é um desafio, desconstruir essa falsa informação? Sem dúvida, a gente tem que mover todos os esforços para que a gente saia da era das fake news. A fake news, né, a notícia ou a informação não correta, ela é um desserviço completo a toda a população, à classe médica, a todas as pessoas. Porque quando a gente lê uma fake news, normalmente a gente tem a falsa sensação de que está tudo sob controle. Eu estou informado sobre aquele assunto, eu conheço aquele assunto, e isso pode fazer com que, no caso, por exemplo, numa doença como câncer de rim, a gente não vá até o médico, a gente não dê atenção para aqueles sinais de alerta que eu mencionei, e com isso a gente atrasa o diagnóstico e, portanto, minimiza as nossas chances de ter sucesso no tratamento dessa doença. Então, realmente, ter informação acessível, e quando eu falo de informação acessível, não é só informação que chegue até a população, é informação que chegue até a população e que a população entenda o que está sendo falado. Eu acho que isso é um ponto importante. Não basta a informação chegar, ela tem que chegar num formato que ela seja compreensível às pessoas. E aí, se ela for compreensível e for de uma fonte segura e correta, a pessoa vai analisar essa informação, vai interiorizar essa informação e vai fazer aí com que ela faça parte do seu dia a dia e, portanto, quando ela perceba algo de errado, o médico vai ser imediatamente procurado. Então, eu acho que é uma função de todos nós, é uma função da sociedade, a gente realmente combater a propagação dessas falsas notícias, porque isso presta um desserviço à população e, às vezes, atrapalhando, inclusive, os cuidados de saúde dessas pessoas. Essa pergunta eu fiz um link dessa pergunta porque a gente precisa saber quais tipos de informação a gente precisa consumir para que a gente cuide bem da nossa saúde, dos nossos rins. Você, como médico, você fala que tem que cuidar da saúde como um todo, né? Mas como a gente está falando do rim, a gente precisa ter a informação correta para que a gente possa entender praticamente tudo daquilo, ou pelo menos boa parte daquilo que a gente precisa saber para manter um rim saudável. A primeira orientação que a gente dá sempre qual é a via mais fácil de acesso à informação quando a questão é saúde, né? Ao contrário do que a gente tem visto, não é os sites de internet, não é fazer uma busca rápida no Google, não é ler e pedir informações e orientações em grupos de WhatsApp. Realmente, quando a gente fala de informação de credibilidade em relação a cuidados de saúde, pergunte para o seu médico, pergunte no posto onde você faz o acompanhamento e tem assistência médica. Esse médico ele pode, num primeiro momento, nem ser um especialista nessa área, mas se ele não for um especialista e ele não souber essa informação logo de cara, ele vai saber onde estão as fontes com credibilidade que ele tem que buscar essas informações. Ele vai saber recorrer a outros especialistas que possam ajudá-lo a solucionar essas informações para os pacientes. Então, a orientação que a gente dá sempre é, quando você tem qualquer dúvida em relação à saúde, do que está acontecendo, ou de quais são as atitudes que você precisa tomar para se prevenir das doenças, converse com o seu médico, converse com o médico que te dá assistência, porque ele vai ser a ponte ideal entre as suas dúvidas e o acesso à informação correta, à informação com credibilidade. Tem sido um desafio, doutor? Tem sido um desafio não só para a medicina, mas também para quando se faz esse tipo de estudos, né, desconstruir a mentira e passar informações com o máximo de credibilidade possível? Olha, eu arrisco a dizer que às vezes mais difícil de tudo é você desconstruir a mentira e desconstruir a informação que foi inicialmente assimilada como errada.
quando a gente não tem informação nenhuma, quando as pessoas estão carentes de informação, normalmente a tendência, a primeira que elas ouvem, é a que fica gravada, é a que fica na cabeça e é a que tem um certo grau de credibilidade dado. Então, quando isso acontece, depois você precisa de um esforço ainda maior para provar, com diversos fatos, de que aquela ideia inicial ela não correspondia à realidade e que ela não era correta. Então, realmente, esse é um desafio. A gente tem que realmente prezar por sempre as informações que passam sejam as informações corretas. Porque talvez essa vai ser a primeira informação que a pessoa está tendo acesso e é a que vai ficar gravada na memória dela e na cabeça dela. Então, todo esforço tem que ser feito. A gente tem que parar com essa propagação de informações equivocadas, porque, como eu falei, isso é um desserviço e, às vezes, o tempo que leva para desconstruir essa informação é o que realmente dificulta que a gente informe cada vez o maior número de pessoas possível. Qual é o papel da Pfizer nisso tudo? A gente sabe que é uma multinacional, uma empresa de renome, né? Mas é importante a gente salientar, nesses momentos que a gente está vivendo de volatilidade das informações, é bom a gente reafirmar o papel das instituições e das empresas que são sérias. Qual que é o papel da Pfizer no contexto do desenvolvimento não só de pesquisas, mas também de medicamentos com segurança para a população e o que a população deve ficar atenta às informações oficiais que vêm do próprio laboratório, da própria empresa? A Pfizer ela tem todos os seus processos e tudo que é feito dentro da Pfizer, todos esses processos são alinhados às mais rigorosas normas internacionais, seja de pesquisa clínica, seja de acesso a informações médicas. Então, a Pfizer ela tem essa preocupação, esse papel social de realmente educar não só a população, como a população médica, com informações corretas, acuradas e que sejam provenientes de fontes científicas confiáveis. Então, a Pfizer tem esse compromisso realmente de promover a saúde de uma forma consciente e de uma forma correta. A gente tem ações colaborativas com as próprias sociedades médicas das mais diversas especialidades, em que a gente disponibiliza em parceria todas essas nossas pesquisas para que eles tenham de primeira mão de uma forma extremamente rápida acesso a essas informações para que eles também possam ser propagadores dessas informações científicas corretas e balanceadas. Então, o papel de compromisso social da Pfizer com informação científica de credibilidade adequada, ele é pensado 100% do tempo e é para isso que a Pfizer conta aí com uma rede imensa ao redor do mundo de profissionais extremamente qualificados que são totalmente dedicados, cada um na sua especialidade, a entregar a excelência da informação científica. Isso está no que a gente costuma dizer no DNA da Pfizer. Isso faz parte dos valores da Pfizer, a excelência científica e o compromisso com a promoção de saúde. Doutor Rodrigo, para a gente encerrar, o programa, quando é bom, passa rápido, né? Quais os elementos externos a gente precisa perceber, né? E para a gente nos informar, para a gente também, para a gente entender desses elementos, os que contribuem mais para que essas pesquisas passem a informação mais fiel possível, né? E também possa contribuir com a nossa condução da vida em sociedade, uma vida mais saudável. Eu acho que dos elementos externos, né, que contribuem aí para a questão, falando especificamente do câncer de rim, ter noção exata de quais são os fatores de risco que a gente precisa evitar para que esse tipo de doença se desenvolva. Então, realmente, é prestar atenção e desfazer os mitos em torno de tabagismo, sedentarismo, obesidade, que a gente comentou no início da conversa. Então, ter ciência de todos esses fatores é importante. Ter ciência de que a gente tem que procurar a informação sempre nas fontes corretas e, como eu disse, a melhor fonte é o médico que te dá assistência. Converse com ele, tenha uma conversa franca com ele e tenha certeza que se ele não souber todas as respostas, ele vai procurar ou vai te encaminhar para onde você possa achá-las. E também que todos nós exerçamos o nosso papel social de, à medida em que a gente tem uma informação correta, a gente passe essa informação para frente. A gente deixa as pessoas que estão ao nosso redor cientes dessa informação para que elas também tenham a chance de ter assistência caso algo errado aconteça. Então, a gente tem que se atentar realmente
para que a gente não só cuide da nossa saúde, como cuide da saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Doutor Rodrigo, foi mais uma vez, foi um prazer. Obviamente que nós teremos mais pautas aí pela frente, né? Mas é sempre um prazer receber você e receber essa turma toda da Pfizer, que faz um grande trabalho para a sociedade do mundo inteiro, para a sociedade mundial, né? Nós estamos aí aguardando a vacina ansiosamente, a gente não pode deixar de fazer esse recorte no final, mesmo porque na hora que as pessoas virem o programa, a primeira imagem que ela vai pensar, será que vai falar da vacina? Então, a gente está ansiosamente esperando, mas esse trabalho que a Pfizer faz, tanto de pesquisa como também de produção de medicamentos, é muito importante. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Obrigado a vocês, é sempre um prazer imenso estar aqui. A gente também está na torcida aí da vacina, está tudo em ritmo bastante acelerado e a gente espera realmente poder voltar em breve para dar as melhores notícias possíveis para todo mundo aí, que está todo mundo bastante ansioso, inclusive a gente por elas. Obrigado mais uma vez. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer mais uma vez Cultura Geral, home office, né? Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.